Muito bem, e a direita está ressurgindo em todo o mundo. Na Alemanha, a população, cansada da ineficiência do sonolento Olaf Scholz, com os piores resultados econômicos da história, já dizem que talvez seja o líder mais insosso da história alemã, o partido de centro-direita, União Democrata Cristã, um partido conservador, liberal de direita, venceu as eleições parlamentares na Alemanha. Vamos a Munique com o nosso correspondente, Luca Bassani, que está lá. Luca, a extrema-direita ocupou o segundo lugar, foram 20% das cadeiras. Teve uma votação recorde e dobrou a sua votação. Luca, queria perguntar para você, e por que um partido que disputa democraticamente as eleições, que não prega a tomada do poder por armas, é chamado de extrema-direita e não alternativa para a direita? Queria uma análise sua. Boa tarde, Capeza, a todos que nos acompanham. Grande parte da imprensa utiliza o termo extrema-direita porque é um termo que foi cunhado para esse partido aqui dentro da Alemanha. E é bom dizer que a AfD, por mais que tenha se tornado um partido muito importante dentro da Alemanha, tem membros desta legenda sendo observados pelo Tribunal Constitucional da Alemanha por insurgência ou ataques à democracia. Não se trata de Alice Weidel, a candidata que participou das eleições, mas de membros deste partido que já demonstraram algum viés extremista. Exatamente por isso, por conta desses maus elementos, que muitas vezes nós somos obrigados aqui a falar o termo extrema-direita ou ultradireita. O que é importante a gente analisar são os dados. Os conservadores tradicionais alemães, que tiveram já Konrad Adenauer de chanceler, Helmut Kohl, Angela Merkel, agora também venceram essa eleição, chegando a quase 29% e tem a prioridade para formar um governo. Tudo indica que o próximo chanceler será Friedrich Merz, ele que é um líder conservador clássico, diferente de Angela Merkel, que pendia mais ao centro, em algumas pautas até mais à esquerda. O Friedrich Merz, há cerca de 20 anos, já vinha travando uma queda de braço com Angela Merkel internamente no partido, e agora ele quer trazer esta legenda e a Alemanha de volta ao lado conservador. Tudo indica, todavia, que não será fácil ele fazer um governo somente de direita. Vai precisar, provavelmente, dos sociais-democratas para uma coalizão, já que conseguiu apenas aí 30%, 33% se a gente fizer toda a redistribuição dos assentos. Falando na redistribuição, é importante dizer que o Partido Social Democrata, uma voz da esquerda das mais tradicionais da Europa toda, fundado em 1875, teve o pior resultado em mais de 100 anos. Desde a República de Weimar, os sociais-democratas não tinham um resultado tão pífio quanto tiveram ontem com Olaf Scholz, com apenas 16,5%, o que mostra que grande parte deste eleitorado, que é de classe média, que é trabalhador, migrou para outras opções, seja a esquerda radical, do Die Linke, do partido à esquerda, que fez quase 9%, uma votação muito expressiva para essa ideologia, ou também a direita mais radical da AfD, que fez quase 21%. Então, esses dados são importantes da gente analisar em relação a uma aliança entre os conservadores clássicos que venceram e a AfD, o segundo partido. É muito pouco provável que eles se juntem por dois motivos. Primeiro, tem uma espécie de cordão sanitário que os partidos do centro democrático fizeram contra a AfD, se comprometendo com a população a não realizarem uma coalizão. E segundo, é a política externa. Enquanto os conservadores de Friedrich Merz são favoráveis à União Europeia, ao euro e a manter a OTAN, no lado da AfD nós vemos uma postura pró-Rússia. Eles são muito próximos ao presidente Putin, são contrários à ajuda militar à Ucrânia e também são favoráveis a ampliar os negócios com a China, uma plataforma euroasiática que seria uma contradição aos valores dos conservadores, por isso que não tem uma liga muito boa para esse tipo de coalizão. Outro dado que eu acho que é relevante eu trazer para a nossa audiência é que a população jovem, aqueles de 18 a 30 anos, votaram majoritariamente nos partidos extremos. Cerca de 50% dos jovens votaram ou na AfD, ou nos radicais de esquerda, ou no partido da Sarah Wagenknecht, o que chama bastante atenção que a juventude esteja um pouco desesperançosa com os partidos tradicionais que ainda vão governar a Alemanha, mas sentem o poder um pouco mais cambaleante, dadas essas votações, esses números que eu acabei de listar para vocês.
Ô Luca, não dá para a gente deixar de fazer um paralelo entre a mudança política nos Estados Unidos e na Alemanha. Nós tínhamos um Joe Biden pouco preocupado com o equilíbrio fiscal, ele um globalista, né? E hoje com a USAID, que o Trump quer chamar de USAID, enviando recursos aí indiscriminadamente até para peças de teatro com peça trans no Irã, enfim, uma linha mais woke, mais progressista. E essa era a linha do Olaf Scholz, que chegou a sacrificar a saúde econômica da Alemanha em prol de uma postura globalista. O Friedrich Merz está dizendo que vai seguir na linha do Donald Trump. O que isso pode repercutir? Em primeiro lugar, na política migratória com relação a imigrantes ilegais ou as fronteiras da Alemanha em relação aos demais países da Europa. Ou seja, uma guinada nacionalista no lugar de uma gestão mais globalista. E nós temos que levar em conta que se você somar os 26% com os 21%, os 26% da direita mais moderada para os 21% da direita mais, eu diria, à direita, vai dar quase 50%. Como é que ele vai se alinhar a uma política migratória que foi rejeitada pelo eleitor e não se alinhar à política migratória do AfD, que é o partido da alternativa para a direita alemã? Olha, Capê, são duas questões importantes. O Friedrich Merz, ele tem muita experiência no setor privado, ele já trabalhou em bancos, ele é um milionário alemão e que representou também os empresários por muito tempo. Então, ele advoga por uma política de austeridade. Nesse aspecto, o partido dele é favorável à manutenção do estado de bem-estar social, mas não quer ampliar os gastos sociais em relação àquilo que nós temos agora, algo que Olaf Scholz estava querendo fazer no ano passado para reaquecer a economia e acabou sendo podado pelo então ministro das Finanças, Christian Lindner, naquele momento que pulou fora da sua coalizão. Então, neste momento, a gente vê que provavelmente teremos uma política de maior controle fiscal na Alemanha com Friedrich Merz. Na política migratória, aí a gente pode dizer que o programa de governo dele e da AfD são muito parecidos. Eles querem o fechamento das fronteiras para novos pedidos de asilo. Eles dizem que aqui na Alemanha há cerca de 700 mil pessoas com status de espera, portanto tem que resolver essas questões. O problema não tem sido o número de pessoas que chegam na Alemanha, porque de fato os números de ilegais têm caído ano após ano, mas o problema são os casos que não são analisados de pessoas ilegais que deveriam já ter sido deportadas, mas que permanecem aqui e em muitos casos cometem ilegalidades. Então ele quer acelerar esse processo de encontrar os ilegais e deportá-los e também mostrar que a Alemanha não vai ser aquele paraíso no aspecto de receber essas culturas muitas vezes contrárias à cultura europeia, com a formação de guetos como nós tivemos no governo de Angela Merkel e de Olaf Scholz. Eu acredito que nesse ponto ele acaba sendo bastante diferente e, portanto, ganhou as eleições. A questão que eu mencionei anteriormente, a maior dificuldade de dialogar com a AfD, primeiro é essa questão do cordão sanitário, como eles chamam em alemão, o Brandmauer, né? Como se fosse a porta corta-fogo que impede com que um partido tradicional se junte com a AfD. Ao mesmo tempo tem a questão da política externa, que é inegociável. Ele quer sim reformar a OTAN, ou até mesmo criar uma espécie de exército europeu. Ele já disse que vai contactar nas primeiras semanas do seu governo, que deve começar lá por abril, tanto Emmanuel Macron quanto Keir Starmer, que são as duas potências nucleares da Europa, para ampliar também o arsenal nuclear dos países europeus e se tornar cada vez mais independente dos Estados Unidos. Nós sabemos que os Estados Unidos são uma presença de peso na OTAN, mas não podemos também desmerecer o restante dos países europeus, que têm das marinhas mais modernas, produzem muita tecnologia militar e que conjuntamente tem mais de 1,5 milhão de soldados na ativa. É difícil ser os Estados Unidos? Obviamente que é, mas não é impossível. Eu acho que os europeus vão escolher esse caminho independente, já que Donald Trump abandonou os parceiros do outro lado do Atlântico. Uma última pergunta, você pode ser bem rápido nela. Você não acha essa expressão cordão sanitário, não lembro a política sanitarista, não me parece uma prática discriminatória e até nazista contra os partidos que eles chamam de neonazistas? Cordão sanitário? Olha, eu estou traduzindo literalmente para aquilo que é mais próximo. Exato, não. É a expressão que está sendo usada.
É a expressão que está sendo usada, não é você. Estou dizendo a sua opinião. É a tradução que os jornalistas brasileiros fazem, mas se eu fosse traduzir do alemão diretamente, literalmente, seria a porta corta-fogo, ou seja, a porta de proteção do fogo que está chegando, que de certa forma pode soar discriminatório por conta exatamente dessa diferença ideológica, do perigo que ele supostamente representa. Por isso que eu perguntei, porque você é craque. Boa noite. Boa noite. Muito bem, tá claro, eu peguei no pulo. Isso aqui são os esquerdopatas botando vício na tradução, claro. Que cordão sanitário? Uma porta de proteção. Sanitário é aquela visão agressiva, né? Só que eles esquecem o seguinte, né? Eles esquecem que, por exemplo, o fascismo tem origem marxista, porque o maior partido marxista da Itália, na época do Mussolini, era o Sindicato dos Trabalhadores Socialistas, que eram os Fatisti. E aí que veio a expressão fascista, e que o Mussolini era adepto do marxismo. O fascismo e o nazismo nada mais são do que a visão nacionalista da política marxista. Então, é claro, quando um esquerdinha coloca esse negócio de cordão sanitário, eu estou pegando no pulo. Mas vamos falar do que interessa. Eu quero te ouvir. Qual a sua avaliação sobre a ascensão da direita? O Friedrich Merz é uma direita equilibrada, ele é um advogado ultra bem-sucedido, tem noções jurídicas, quer muita distância de extremismos, mas, claro, ele está apostando naquilo que mantém déficit fiscal, controle do déficit fiscal, porque o Olaf Scholz, eu não entendi, quer dizer, os Estados Unidos destruiu os gasodutos Nord Stream 1 e 2, a Alemanha parou de importar o gás natural e o óleo da Rússia e continua importando através da Índia, pagando o dobro dos Estados Unidos também. Então, eu não entendi bem a política do Olaf Scholz. Como que quem diz, eu vou seguir o Biden nem que eu tiver que afundar o meu país. Quero te ouvir qual é essa reação econômica da direita alemã. É isso aí, Capês. O novo presidente agora, né, que foi eleito, ele e o partido é o mesmo partido aí da Angela Merkel. E acho que esse que é o ponto que a gente precisa também entrar em consideração, que a nossa expectativa é que os mesmos erros da gestão Merkel e também Olaf Scholz não venham ser cometidos. E aí aqui eu estou falando sobre a questão da exacerbação aí das regulamentações climáticas, ou seja, da mesma maneira como foi feito nos Estados Unidos durante o governo Biden, colocar um prazo, por exemplo, para que as montadoras alemãs, que são o carro forte aí da economia também, abandonem os motores de combustão, utilizando gasolina, né, e todos os combustíveis fósseis, para adotar então energia, outros tipos de energia de fonte sustentável, como a gente viu acontecer nos Estados Unidos. Então, isso trouxe uma perda muito grande para a economia. Essa questão energética também, que, como você falou, de toda a tubulação do gás, né? Isso também entra. E um outro ponto que são as políticas imigratórias ruins porque não fazem a devida preparação das pessoas que estão imigrando e também a identificação de possíveis criminosos ou pessoas que tenham ali vinculação com organizações terroristas nos seus países de origem, o que é o mínimo que se poderia esperar de uma política imigratória. Esses 3 pontos aqui, como eu mencionei, são pontos que enfraqueceram muito o legado de Merkel na Alemanha e também prejudicaram a gestão do Olaf Scholz. Vamos ver agora se realmente isso vai ser uma página virada na história da Alemanha, porque já existe essa percepção de que a população alemã não quer mais permanecer com esses 3 pontos que foram tão fortes nas últimas gestões e agora parta para um novo início, ou se vai ser mais do mesmo, né? Meu querido Sérgio Zagarino, será que o Olaf Scholz ficou muito encantado com o Joe Biden e também apostou no déficit fiscal, na criação de dívidas por uma afirmação geopolítica? Ou seja, ele pensou mais na política externa, na globalização do que no seu próprio país, e aí gerou essa reação, como diz, the Germany first. Alemanha primeiro, como diz os Estados Unidos, the America first. Ele se equivocou e eu penso que não somente a Alemanha está agora endireitada, como teremos o endireitamento de muitos países europeus. Isso porque é uma tendência natural que você, no meio político, se posicione geopoliticamente
nos países que são as maiores potências, principalmente no mundo ocidental. Então, quando você fala dos Estados Unidos, pelo menos na União Europeia, é muito mais cômodo geopoliticamente você se manter próximo economicamente dos Estados Unidos do que, de fato, com o bloco oriental, com toda a discussão que envolve ali China, Rússia. Lembrando, a Alemanha, ela além de ser a maior economia da Europa, ela é a terceira maior economia do mundo. Então, a Alemanha é uma potência. E o governo de Olaf, ele infelizmente fez com que gerasse também prejuízos financeiros, e a gente discute isso sempre. Todas as vezes que a gente tem mudanças no comando do governo do país, tem um fator que é preponderante, é sempre a economia. Então, a economia não vai bem, quem está lá, independente do discurso da geopolítica, de Biden, não consegue se sustentar. E, principalmente, quando o tema polêmico dessa eleição, vide os resultados, foi a política anti-imigratória. E isso fez com que, automaticamente, todos os partidos políticos que defendiam essa política tivessem ótimos resultados. Meu querido Leandro Ferreira, você é economista. Qual o perigo, pegando o gancho do Sérgio Zagarino, qual o perigo de as crises econômicas europeias gerarem uma ascensão de regimes, embora o clima seja outro, de regimes mais autoritários? Vamos lembrar que a ascensão do Hitler na Alemanha nazista ao cargo de chanceler em 1933 se deu na esteira da crise, do craque da Bolsa de Valores de 29 e das pesadas dívidas do Tratado de Versalhes. Na época, você andava com um carrinho de mão cheio de notas para comprar um pão na padaria. Claro que isso levou à radicalização, que se transformou na maior tragédia da história da humanidade, a ascensão do nazismo, a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Qual a sua opinião? Olha, Capês, claramente floresce o autoritarismo e o elitismo, onde não se estende a todos e todas os benefícios de uma economia, de uma nação, né? Benefícios que são políticos, econômicos, sociais, né? Então, eu acho até que, no fundo, o que pode acontecer aí, Capês, é um backlash, né? É a coisa voltar. Porque a Europa tem imigrantes, né? A Alemanha tem imigrantes, tem refugiados. A gente vê essas guerras da Ucrânia, da Síria, fizeram com que muitas pessoas precisassem ser acolhidas e, de repente, vai deixar de se estender a essas populações os mesmos direitos de outras pessoas que estão na Europa há mais tempo. E isso, sim, pode significar uma exclusão que vai piorar ainda mais as possibilidades de o autoritarismo crescer. Agora, só para terminar, eu sei, Capês, que você faz várias recomendações de filmes e livros, alguns deles meio obscuros, né? Esses, por exemplo, que dizem que o fascismo é de esquerda. E vale lembrar que o fascismo se intitulava anticomunista, né? Teve uma circunstância de ter surgido a partir de sindicatos, mas é um regime fortemente autoritário, de extrema-direita, elitista, antidemocrático, tudo aquilo que a esquerda não é. Muito bem. Como o historiador Ryan Chapman ensinava, fascismo e nazismo brigando com o comunismo é briga de marxista com marxista, ou seja, linhas diferentes do mesmo marxismo. Farinha do mesmo saco.